Uma dúvida muito frequente que eu recebo aqui, já que o cliente ele está entrando em contato e ele não enxerga valor no serviço que eu faço. Então, Dama da Lâmpada, o tema da aula de hoje é exatamente esse. Como fazer com que o seu cliente veja valor no serviço que você entrega. Muitos profissionais da enfermagem que estão começando a empreender agora, que estão engatinhando, ou quem nem sabe da possibilidade de empreender, acha que só é possível o cliente ele ver valor, entender valor num produto físico, tá? Um produto que é ali que a gente consegue palpar, né? Que a gente consegue pegar. Só que não é verdade. Por conta disso, muitos profissionais da enfermagem eu vejo verificando uma pressão, verificando uma glicemia, aplicando alguma medicação, fazendo isso de forma gratuita. E às vezes a profissional faz isso por quê? Porque ela acha que não vai ter o seu serviço valorizado. Ah, o cliente vê que é rapidinho, que eu vou verificar a pressão rapidinho, potencial cliente, e ele não vai querer pagar pelo meu serviço. Então, isso é um erro muito comum. Você está começando a empreender, se você verifica a pressão gratuitamente, verifica a glicemia, aplica uma medicação achando que o seu cliente não vai valorizar o seu serviço de enfermagem, você está extremamente enganada, equivocada. Tudo depende da forma como a gente se posiciona, tudo depende da forma como a gente faz ali a embalagem do nosso produto, tá? Dama da Lâmpada, presta atenção, você que está aqui comigo é a maior responsável por fazer o seu cliente enxergar valor no seu serviço. Por que o seu cliente ele pergunta qual é o preço, ao invés de perguntar como que ele faz para marcar? Porque na cabeça dele, Dama da Lâmpada, ele tem ali um viés de que ele acha que ele entende, entre aspas, o que você vende. E certamente você pode botar na sua cabeça que o seu cliente ele não entende o serviço que você está vendendo. Ele acha que entende. E aí isso se torna um problema, isso vira uma bola de neve quando você aceita esse cliente que acha que entende e que quer contratar o nosso serviço só por causa do preço. E foi como eu disse para vocês, é o nosso trabalho, a gente tem que se responsabilizar por isso e fazer com que o cliente contrate o nosso serviço não usando só o preço como uma tomada ali de decisão. Dama da Lâmpada, a percepção de valor é exatamente a realidade que o seu cliente tem do seu serviço. Então ele acha, eu vou trazer agora aqui para o furo de orelha, eu sei que tem pessoas aqui no YouTube, no Instagram, que empreendem em várias áreas, tá? Na enfermagem, não só com furo de orelha. Mas qual é a realidade do furo de orelha? Qual é a necessidade que a sua cliente tem do furo de orelha que você pode resolver essa necessidade dela? Anota isso no seu caderno. Conforme eu for falando aqui, as ideias vão surgindo. A percepção de valor, eu vou dar um outro exemplo para você aqui agora. É o meu treinamento completo que está com as inscrições encerradas. Nesse momento, você quer comprar? Você não vai comprar. Quem quer entrar no meu treinamento agora não vai entrar. Porque agora eu estou com a turma 14. Eu estou mentorando a turma 14. E quando as vagas elas encerram, quando eu coloco você no meu grupo de pré-inscrição, a sua percepção de valor também aumenta, não aumenta? Quando o seu cliente ele pergunta qual é o preço, como eu disse, é porque ele não enxergou valor. E Dama da Lâmpada, ver é diferente da gente enxergar, né? Ver, a gente passa o olho ali e vê, mas enxergar é a gente entender com detalhes. E talvez seja isso que esteja faltando quando você está montando o seu portfólio, quando você está montando a embalagem para vender o seu serviço. Você está fazendo o cliente só ver, mas enxergar e o valor que seu serviço realmente tem. Será que ele está enxergando de verdade? A segunda coisa que você pode fazer, que eu pontuei, que é importantíssima, tá? É você entender a necessidade da sua cliente e preencher essa lacuna. Às vezes, o que você acha que é necessidade, não é. Às vezes, você está ali oferecendo várias soluções mirabolantes para sua cliente e não é aquilo que ela quer naquele momento. Então, passa a conversar. Quando você estiver prestando o seu serviço de enfermagem, conversa com o teu cliente. Entende. Quando eu falo para vocês que o meu atendimento ele é baseado numa pesquisa, eu faço uma pesquisa pré-procedimento, intra e pós. Quando eu estou prestando o meu serviço, eu pergunto para minha cliente por que ela contratou o meu serviço. Eu quero entender qual era a demanda que ela tinha para eu trabalhar em cima daquilo dali, para eu conquistar outros clientes.
Então, formula perguntas para você entender essas necessidades que eu falei, tá? Não só você oferecer aquilo ali que tá na sua cabeça naquele momento, entendeu? Nem sempre o que você fala é o que realmente o seu cliente, ele quer. Terceira coisa que eu pontuei para falar aqui para vocês, sabe o que é? Para o seu cliente, ele enxergar valor no seu serviço de enfermagem, você precisa despertar nele o desejo de posse. Você precisa despertar ali nele, falar todas as vantagens dele adquirir o seu serviço, tá? Aí eu vejo pessoas falando assim, o meu serviço é porque eu tenho o melhor Botox do mundo aqui no meu consultório. Eu trabalho com a joia XYZ. Mas a técnica que eu uso, eu meço assim, 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 eu olho o pavilhão auricular, eu faço isso, aquilo, outro. Dama da lâmpada, a técnica, o cliente, ele não entende técnica. O cliente, ele é leigo, tá? Então, quando você tenta despertar o desejo de posse no seu cliente falando sobre especificidades técnicas do seu serviço de enfermagem, você está indo pelo lado errado. A especificidade, a técnica, para o cliente pouco importa. Se todos os enfermeiros resolvessem falar sobre a especificidade do produto, que é o que eu vejo que a maioria faz, do serviço, tá? O cliente, ele vai no mais barato, porque todo mundo que fala a mesma coisa para ele, quando ele não sabe, aqueles profissionais, eles parecem ser iguais. Vocês entenderam? Então, se todo mundo fala a mesma coisa, fica ali a todo momento falando de especificidade técnica, o cliente vai achar, tá bom. Então, se todo mundo fala a mesma coisa, para mim todo mundo é igual. E aí ele vai procurar aquela pessoa que oferece o serviço que eu comecei falando lá no início da aula, que é R$10 mais barato, que é R$20 mais barato, tá? Nem todo cliente, ele tá ali disposto a investir o que o seu serviço vale. Mas para isso você precisa justificar de outras formas, não necessariamente falando só sobre especificidade. Então fala, como é que você pode externalizar o seu serviço de enfermagem, fazer o seu cliente imaginar ele usando o seu serviço, tá? Qual é o resultado que o seu serviço pode causar nele? Então você vai usar essa ferramenta para divulgar. O que você pode falar sobre o seu atendimento? Onde que você presta o seu serviço? O que tem lá no espaço onde você atende, que você pode oferecer para ele? Quais as condições de negociar o seu serviço você oferece para ele? Hoje, você aceita todas as formas de pagamento? Você aceita uma forma de pagamento só? A logística do seu atendimento, quais são as facilidades que você oferece ali para atender aquele cliente? O tempo, Dama da Lâmpada, o tempo, você que está aqui comigo no YouTube, é o nosso bem mais precioso. Então, qual é o tempo que o seu cliente ele vai precisar investir para fazer o serviço com você? Quanto tempo ele precisa desprender da vida dele para ter o seu serviço, tá? Bom atendimento pré, intra e pós. Nunca esqueça disso. Ao invés de você ficar falando do brinco, do paquímetro, disso, daquilo outro, padroniza um atendimento pré-procedimento. Eu vejo que tem profissional que escreve um monte de texto no WhatsApp e envia um monte de texto para o cliente. Mescla o seu tipo de atendimento. Manda vídeo, manda imagem, manda áudio, manda texto. Padroniza essa forma de atendimento para você pegar todo o público, a comunicação com o seu público. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, ela precisa ser sinestésica, você precisa usar todos os sentidos do seu cliente. Você precisa fazer com que ele olhe para o seu serviço e ele imagine ali, caramba, imagina minha filha fazendo furo de orelha humanizado com essa profissional. Aquele cliente, ele precisa ouvir a sua voz e entender que você é autoridade no assunto, que você domina aquilo ali que você faz. Então, quando você entra em contato com ele e você fala, você manda um áudio, você explica o que ele quer saber, não o que você acha que você deve explicar, o seu jogo muda, Dama da Lâmpada.